Quem sou eu pra que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, graças ao Senhor, estamos aqui novamente. 24 de janeiro, graças a Deus, o Senhor nos concedeu esse privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E hoje, o provérbio do dia nos ensina assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O título: Cuide do seu coração. No jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva e Adão em sua astúcia, corrompeu a mente humana, apartou-a da simplicidade e purezas devida a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. E contaminou o coração, não apenas deles, mas de toda a humanidade. Certa vez disse Jesus à multidão: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 18 e 19. O coração do homem é composto das três partes de sua alma: mente, emoção e vontade, mais a consciência, que é uma das funções do espírito humano. Por isso ensinou Jesus no monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5 e 8. Mesmo assim, Deus não desistiu do homem. O coração humano é de extrema importância para ele. Na parábola do semeador, Jesus explica que o coração do homem é a terra para receber a semente da palavra do reino. Mateus 13, 19 a 23. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro revela que fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1, 23. Por isso, Satanás quer tomar o nosso coração imprestável para Deus, e o Senhor trabalha para limpá-lo, fazendo dele a boa terra para dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Guarde o seu coração, assim ele será como fonte de vida a jorrar todos os dias, e você verá a Deus. Amém? Guarde o seu coração. Esse provérbio é muito bonito. É um conselho que diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus e na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes
Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Título do 3º volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Bom dia, amados ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todos com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daremos continuidade na leitura do alimento diário, a leitura bíblica que está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 29. Ler com oração. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O propósito original de Deus para o casamento. O casamento foi instituído por Deus para dar continuidade à vida humana na terra e para que juntos, marido e mulher, pudessem exercer o domínio espiritual sobre a terra e dominá-la, segundo a vontade de Deus. Vejamos, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 28. Nessa porção da palavra, esse homem que deveria dominar a terra representa Cristo encabeçando todas as coisas. O Senhor ainda disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Apesar de já ter criado o homem no primeiro capítulo de Gênesis, ter lhe dado uma função, aqui o Senhor percebeu que ele não seria capaz de cumprir sozinho sua missão de se multiplicar e encher a terra e dominá-la. Então deu a ele a mulher, cuja função é cooperar com o homem para que eles se multipliquem por meio do casamento, gerem descendentes para encher a terra e sujeitá-la. Sem uma auxiliadora, por mais competente que esse homem seja, ainda estará limitado, precisará da mulher para ser bem-sucedido em executar a vontade de Deus. Essa é a preciosa função que Deus concedeu às mulheres. Por isso encorajamos todas elas a permanecer firmes, incentivando o marido, filhos e toda a sua casa a se engajar em fazer a vontade do Senhor. O casamento foi instituído por Deus, isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Você que já se uniu a seu cônjuge, está entendendo o motivo de seu casamento? Seu casamento somente terá sentido se for para que Cristo domine a terra por meio de você, individualmente e pela igreja coletivamente. Meu casamento só faz sentido se eu estiver colaborando para que Deus, por meio de nós, faça Cristo encabeçar todas as coisas na terra. A festa do casamento em Caná significa prazer e a satisfação que o ser humano espera extrair dessa união. Por isso temos o costume de realizar uma comemoração com amigos, famílias, parentes. Logo, tanto o casamento instituído por Deus quanto a satisfação no matrimônio são experiências legítimas. Deus se preocupa com a alegria do homem. Observe o que ele disse ao criar o homem no jardim do Éden. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Isso está em Gênesis 2:9. Deus se preocupou em criar árvores que seriam agradáveis ao homem
quando olhamos para as paisagens com várias tonalidades de verde, folhagens variadas, flores de diversas espécies com cores diferentes, vemos quanto cuidado o Senhor teve ao criar algo que fosse prazeroso para o homem. O mesmo ocorre com o casamento, que não foi instituído para os cônjuges viverem com cara fechada, carrancudos. O casamento foi instituído por Deus para que juntos, marido e mulher, com alegria, no desfrute do prazer matrimonial, fazer a vontade de Deus. Neste mundo perdido, não há nada mais poderoso do que o testemunho de um casal feliz, que preserva um matrimônio prazeroso, engajado na pregação do Evangelho e em fazer a vontade de Deus na terra. É isso que Deus espera de um casamento. Os jovens que almejam casar não devem abrir mão de ter satisfação no matrimônio para juntos se empenharem fortemente em fazer a vontade de Deus. E os mais experientes devem buscar renovação. Um bom meio para isso é sair juntos para orar pelas pessoas. Não duvide, um casal que ora pelas pessoas nas ruas não volta para casa sem vida. Se o seu casamento se tornou entediante e monótono, se perdeu a satisfação e o prazer, a solução é ir para as ruas e orar pelas pessoas, estar envolvidas com a vontade de Deus para trazer a bênção do Senhor sobre nossa casa. E essa bênção restaura nossa satisfação e felicidade. Mas não podemos desfrutar dos prazeres do casamento e nos esquecer da vontade do Senhor. Esse é um perigo real sobre o qual iremos discorrer amanhã. Jesus é o nosso Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com esta frase. Ó Senhor Jesus, me despeço de todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de volta com mais uma porção da palavra. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos e incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade fantástica, maravilhosa, que o Senhor reservou para nós nos últimos tempos. No tempo do fim, nós podemos subir nos céus, ter essa conexão com Cristo e trazer o reino de Deus para a terra. Ó Senhor, espera que a igreja esteja submissa a Cristo para poder voltar. Que todas nós que estamos conhecendo a Tua vontade, que estamos desfrutando da Tua palavra, possamos ter isso tão claro nas nossas mentes, nos nossos corações, que nós possamos nos dedicar, nos empenhar em Te buscar mais e mais, em deixar o Senhor nos encabeçar, o Senhor nos dirigir, o Senhor nos ensinar, o Senhor nos levar adiante, até onde o Senhor quer nos levar, que é para o reino milenar. Senhor, nesta manhã nós nos consagramos a Ti, dou a Ti a minha vida. Senhor, espero que muitas irmãs também possam se consagrar ao Senhor para esses tempos finais, levar a palavra do Senhor a toda a terra habitada. Senhor Jesus, que nós possamos começar pela nossa casa, pelos nossos amigos no trabalho, pelos nossos vizinhos. Senhor, nós queremos sim que o Evangelho chegue em toda a terra, mas ele precisa começar na nossa casa. Por isso, abençoa nossa família, abençoa nosso trabalho, abençoa os nossos vizinhos e todas as pessoas que nós convivemos, que nós possamos abrir a boca e falar Cristo para dentro do espírito das pessoas. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para podermos ler e o nosso entendimento para poder entender a Sua palavra e dar-nos também desfrute, alimento espiritual nesta manhã.
Jacó fica doente, capítulo 48, versículo 1. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você, aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Versículo 11. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Capítulo 49, versículo 1. Bênçãos proféticas de Jacó. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente,
porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A sua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. A morte e o sepultamento de Jacó. Versículo 29. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Aleluia! Então nós vemos aqui, a bênção estava com Jacó, né? Ele lutou pelo seu direito de receber a primogenitura e também a bênção de seu pai. E, portanto, a bênção estava com ele, e com essa bênção ele abençoou os seus filhos. E vocês notaram aqui que a bênção maior aqui foi para José, né? José ganhou os direitos de primogenitura que Rúben perdeu, né? Rúben perdeu o seu direito porque ele dormiu com Bila, uma concubina
de Jacó, né? E então ele subiu à cama de Jacó e cometeu adultério, né, com a sua concubina. Então ele perdeu o seu direito de primogenitura e José recebeu. E também nós vimos aqui Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, né, quando eles mataram os homens de Siquém, né, isso não agradou a Jacó. E na hora da bênção, isso foi lembrado. Por isso, o Senhor deu essa bênção, né, para eles. A alma de Jacó não faria parte do que eles fizeram, né? Jacó diz isso bem claramente, né? A minha alma não aprovou o que vocês fizeram. Mataram homens e charretaram touros, né? Ou seja, cortaram os tendões, né, dos touros para que eles ficassem aleijados e não pudessem ter serventia, né? Ficamos por aqui. A irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje e amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos a nossa história. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 20, Provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 27, o Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 29, que vai até o capítulo 16, versículos 1 ao 12. Começando com os Salmos, oração pela vitória, é um salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 27. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guardem-os nos mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, e vamos ler também o capítulo 16, do 1 ao 12. Começa assim hoje. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros,
e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Capítulo 16. O pedido por um sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivesse cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Amanhã continuaremos com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A questão das vestes
Parte 2. Recebam com carinho, Taíca Salete. Adão e Eva, antes de Gênesis 3, quando estava na presença de Deus, eram muito simples, criam em tudo o que ele falava e lhe obedeciam. Eles não precisavam sequer ter seu próprio senso de certo e errado. Para eles, o certo era ouvir a palavra de Deus, crer e obedecer. Mas um dia, a serpente enganou Eva, instigando nela o desejo de ter um senso de julgamento independente de Deus e fazendo-a acreditar que isso era algo bom. Eva atendeu a esse estímulo, pois pensou que a intenção da serpente era boa. Mas quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e o deu para Adão, os olhos deles se abriram e se envergonharam de sua nudez. Nesse momento, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Assim começaram a se preocupar com a aparência, com o que os outros veem, e fizeram veste para si. Contudo, as vestes que fizeram para cobrir a nudez eram de folhas de figueira, que secam e se deterioram facilmente. Por esse motivo, Deus providenciou para eles uma vestimenta de pele de animal, mais consistente. Mas para isso, um animal, provavelmente um cordeiro, teve de ser sacrificado. Isso representa Cristo, que morreu por nós para nos justificar. Deus nos deu Cristo como nossa veste, como nossa justiça objetiva. Do contrário, nenhum de nós pecadores poderíamos comparecer diante dele. A morte de Cristo providenciou essa vestidura para nós. A vestimenta que temos é a justiça de Cristo, que se tornou nossa justiça, e não tivemos que fazer nada para obtê-la. Bastou-nos crer em Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou essa vestimenta para nós. Obrigada porque o Senhor nos cobriu. O Senhor nos deu uma veste que nos justifica diante de Deus. Fomos justificados por Ti. Nós não precisamos fazer nada para isso. Bastou-nos crer em Ti e já fomos justificados. Obrigada, Senhor, por essa veste que o Senhor nos deu gratuitamente. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança.
Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes. Deus abençoe vocês e as irmãs. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Obrigada pelo pão de cada dia, pela chuva, Senhor. Oh, Senhor Jesus, por morrer na cruz, salvar nossos pecados, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Acampe seus anjos, Senhor, no mundo inteiro, Brasil, os estrangeiros, todos os lugares onde há guerras, enchentes, Senhor Jesus. Vá adiante, Senhor. Abençoa todas as famílias, todos os idosos, todas as crianças, todos os jovens. Oh, Senhor Jesus, vá adiante o Rio de Janeiro, Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa todas aquelas famílias que estão passando por necessidade. Senhor Jesus, todos os ouvintes, todas as irmãs, irmãos, suas casas, a saúde, seus familiares, seus filhos, seus inventários. Oh, Senhor Jesus, nossa cidade de Caetité, região e municípios, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, Senhor Jesus, todas as crianças, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os postos de saúde, todas as casas de saúde, todas as UTI, todas as CTI, Senhor Jesus, vá adiante, Senhor. Todas as pessoas que estão internadas, estão isoladas, estão entubadas, todos que vão fazer uma cirurgia, todos que estão esperando por um transplante, todos que estão acamados em casa. Senhor Jesus, estou passando por um problema na família. Senhor, oh Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as famílias estão perdendo seus entes queridos todos os dias, com forte coração, seus familiares, Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todas as pessoas, todos os familiares que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Abençoa seus trabalhos, abençoa seu retorno, Senhor Jesus. Oh, Senhor, todos que não têm um trabalho, Senhor, todos que não podem trabalhar para sustentar seus familiares. Abençoa seus currículos, processo, audiência, toda a aposentadoria, todos os inventários. Abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa meus irmãos, meus sobrinhos, os filhos dos meus sobrinhos, Senhor Jesus. Minhas orações, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que eu leve a cada dia mais a crer na Tua palavra. Oh, Senhor Jesus, obrigada por tudo, Senhor, faz por mim, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Se eu não me desesperar,
esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E a vitória eu alcançarei